A paz do Senhor, irmãos, que Deus abençoe as vossas vidas. É um prazer muito grande estarmos sempre juntos para meditarmos na palavra de nosso Senhor e Salvador. Hoje eu quero falar a respeito de pastores mirins, pastoras mirins, crianças que são tituladas como pastores. Mas o que diz a Bíblia a respeito desta triste realidade dos últimos tempos? Eu sei, irmãos, que infelizmente os púlpitos hoje não mais querem o Evangelho e não querem mais pregar o Evangelho, porque as pessoas desejam espetáculos. Sim, hoje as pessoas querem espetáculos. E existe uma linha, um nicho, as crianças que são intituladas de pastores, pastoras, profetas, profetisas, enfim, com ternos, microfones nas mãos, doutrinadas para fazer a igreja vibrar, a igreja pular, a igreja sentir, entre aspas, a presença do Senhor. Sim, essas crianças, irmãos, pastores mirins, profetas mirins, são doutrinadas para falarem aquilo que a igreja quer ouvir. Infelizmente, uma triste realidade dos últimos tempos. Uma igreja mística, uma igreja sedenta por superstições, nada melhor do que uma criança com microfone nas mãos. Oh, meu Deus! Mas o que diz a Bíblia a respeito do sacerdote? O que diz a Bíblia a respeito do profeta, pastor, apóstolo, bispo, enfim? Qual a recomendação do Senhor que nós encontramos na palavra? E eu quero chamá-los a atenção exatamente para essa realidade. E nós não podemos fugir dela. A partir do momento que a igreja foge dessa realidade, ela apostata princípios de Deus e torna-se apóstata. Abandonou os princípios do Senhor. Ouça só, 1 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 1. A leitura é relativamente longa, mas necessária que seja feita. Ouça. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bons testemunhos dos de fora, a fim de não cair no opróbrio, na vergonha e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto aos diáconos, necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o ministério da fé com consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, tenham experiências. E se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto as mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a sua própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Queridos, essa lista ela é magnífica, é extraordinária. E nós não podemos fugir desta verdade e constituir pessoas que são neófitas, que não possuem experiências, enfim, que não se encaixam nesta verdade. É preciso entendermos que a obra do Senhor é séria, não é o brinquedo de crianças, não, de forma alguma. A maturidade é uma marca verdadeira daqueles que servem, daqueles que exercem o ministério. Isso é muito sério. Amados, veja, 1 Timóteo 3, 1, 2, somente 2 versículos. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Como é que você pode aprender alguma coisa de uma criança que nem mesmo foi ensinada, caso tenha sido ensinada,
não falaria tanta bobagem. A recomendação é: ensina a criança o caminho que deve andar. Irmãos, nós temos que observar esta palavra como um mandamento do Senhor, como um mandamento do Todo-Poderoso. O ministério pastoral não é brinquedo, irmãos, é coisa séria. Paulo diz que o ministério, irmãos, é uma obra magnífica, através da qual nós pregamos a palavra, e não é para apresentação infantil. Não é show, irmãos. É necessário maturidade, caráter aprovado, oh meu Deus, experiência, conhecer pelo menos a palavra. Conhecer a palavra. Oh, como é que uma criança tem esse tipo de recomendações? Pense, as pessoas estão brincando com a palavra do Senhor, não estão levando a palavra de Deus a sério. Versículos 6 e 7, ouçam. Não seja neófito, para não suceder que ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que tenha ele bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. A palavra diz que não podem ser neófitos. Como uma criança não é neófita? Como? Que experiência tem uma criança, 14, 15, 16 anos, em relação às coisas espirituais? Como? E pior, irmãos, é que os atos e ações desses mostram que eles são neófitos. Não conhecem a palavra de Deus. Não conhecem aquilo que o Senhor quer. São novos na fé, são imaturos espiritualmente falando. Oh, meu Deus! Como pode uma criança assumir posição de liderança, impor as mãos sobre a cabeça de alguém? Como? Se não conhece nem mesmo a palavra de Deus? Mas essa é a triste realidade dos últimos tempos. Uma igreja que deseja apenas alegrar-se, ver coisas diferentes. Uma igreja que busca o misticismo, eis as revelações, as pessoas querem as revelações, as profecias, as pessoas querem as profecias. Uma igreja supersticiosa, que carrega objetos, que querem objetos ungidos, que querem objetos milagreiros, milagrosos, mágicos, abençoados, enfim, essas coisas todas. Mas nós não encontramos na palavra um suporte para tal coisa. Nós temos que, nesses últimos tempos, vigiarmos muito, irmãos. Haja vista que o misticismo tem adentrado aos portais da igreja, as superstições em suas diversas áreas, facetas, adentram aos portais da igreja e as pessoas aceitam como se fosse normal. E o diabo aproveita tudo isso para fazer a festa, levantando os seus enviados, seja profetas adultos e ou mini profetas ou profetas mirins. Estes que não conhecem a palavra, não estão aptos para a batalha espiritual, não são firmados nas rochas, maduros o suficiente para a batalha espiritual, e o maligno, infelizmente, toma estes e são levados a agirem de forma contrária àquilo que a palavra diz. Mas, infelizmente, se há profetas mirins, pastores mirins, é porque tem um público consumidor. E hoje, oh meu Deus, que tristeza! Mas a igreja, queridos, ela quer festa. É tipo assim, é circo e pão. E querem sempre uma novidade. Elas não se contentam com a revelação da palavra, com a seriedade da palavra. Elas querem seus profetas mirins, seus pastores mirins, querem maravilhar-se naquilo que eles falam. Querem uma experiência com estes, mas não querem uma experiência profunda e verdadeira com Deus. Eis a triste realidade. E você que é sacerdote, você que dá voz a esses pastores mirins, voz a esses profetas mirins, você está no mesmo erro, porque você leva a igreja, o povo que já não conhece a Bíblia, porque a igreja não mais orienta aos seus membros a lerem a palavra e a praticarem a palavra. Você é responsável, você tem levado a igreja ao engano, você tem dado voz ao maligno dentro da igreja. É tempo de vigiar, irmãos, é tempo de vigiar. Nós estamos vivendo dias em que um pastor mirim, um profeta mirim,
viralizou na internet. São os memes e outras tantas coisas que nos envergonham. E a igreja anseia por tê-los nos seus altares. Veja que coisa mais louca. Mas quando é para ouvir a palavra viva de Deus, não possui a mesma sede, o mesmo desejo, mas querem apenas espetáculos, misticismos, superstições e coisas similares. Igreja, é tempo de voltar para a palavra. Fique atento, não dê lugar ao diabo. A profecia está aí. Nos últimos tempos viriam os falsos profetas, se possível enganariam os eleitos. E aqueles que não conhecem a palavra? Esses são presas fáceis e são facilmente enganados pelo maligno. Fique atento, fique atento. Oh meu Deus, amadureça em nome de Jesus, amadureça em nome do Senhor, igreja. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero clamar que Tu tenhas misericórdia da igreja. Acorda a igreja, Senhor. Desperta a igreja em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Nós não podemos de forma alguma dar vozes a esses que não conhecem a palavra, não têm nada para ensinar e que são facilmente levados pelo espírito de engano e enganam a todos. É tempo de vigilância, é tempo de vigilância. Igreja, é tempo de vigilância. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tenha seus olhos abertos em nome de Jesus. Veja nosso canal no YouTube, youtube.com/Missão Vivos. Nosso site, vivos.com.br. Aproveite e compartilhe esse vídeo para aqueles que estão vibrando com os profetas mirins, com os pastores mirins e também que estão envergonhados por esses últimos que têm viralizado na internet. Que só a misericórdia do Senhor. Um abraço do pastor Elias e até o próximo em nome de Jesus.